Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui hoje, 13 de fevereiro, para começar mais um dia. Bom dia, Grazi. Bom dia mesmo. Hoje eu acordei 5 horas, acredita? Não acordei antes, meio um corre aqui, mas deu tudo certo. Bom dia, paz. Dia maravilhoso para nós. Deixa eu só ver se eu ligo aqui se tá certo aqui, que hoje eu tava reclamando que eu não dormi, que eu tava acordando de madrugada e hoje eu não acordei, eu acordei só 5 da manhã. Que maravilha, mas bom dia mesmo. Bom dia mesmo. Tô até sentindo calor já. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, amém. Quinta-feira, 13 de fevereiro, nós vamos ler Gênesis 29 ao 32. Isso aí. Bom dia para quem está pegando essa live agora. Nós estamos na leitura bíblica. O propósito é ler a Bíblia toda nesse ano de 2025. E nós estamos lendo 4 capítulos por dia. Todos os dias, 5h15 da manhã, nós estamos aqui. Hoje eu despertei 5 horas numa correria, mas estamos aqui firmes para a leitura bíblica. Amém? E quem quiser estar acompanhando com a gente, tem um cronograma, onde eu achei bem interessante, uma pessoa me pediu o cronograma, eu mandei pelo WhatsApp para ele, e tem aqui um cronograma que a gente vai marcando os dias que a gente leu, tá bom? Aí quem quiser pode me pedir no direct ou no WhatsApp, pode me pedir lá que eu mando para você, ok? Então vamos orar para começar a nossa leitura. Deus é bom, Ele me despertou essa manhã e nós vamos começar. Amém? A Ti rendemos graças, ó Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é Deus poderoso, Deus de justiça, Deus de amor, Deus de bondade, de misericórdia. E ela tem nos alcançado. Cada dia, ó Deus, o Senhor nos desperta para um novo dia. Obrigada por esse dia, obrigada por respirar, obrigada por começar mais um dia na Tua presença. E eu sei que o Senhor é conosco, Pai. E aqui estamos reunidos para aprender mais a Tua palavra. Obrigada pela vida da Grazi, que está nesse propósito comigo. E obrigada por todos aqueles que ainda vão entrar nesse propósito e vão, ó Pai amado, estar conosco. Desde já eu te agradeço por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor tem nos despertado. E queremos sim, ó Pai, continuar, ó Pai, firmes no nosso propósito. Fiéis, ó Deus eterno, porque a Tua palavra é vida. Vida, ó Pai amado, para nós. E nós queremos, ó Deus, sim, aprender da Tua palavra e ter sabedoria do alto, Deus Santo, para viver aqui neste mundo com graça e misericórdia que o Senhor nos deu. Obrigada, Deus. Desde já eu te louvo, eu te exalto, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá para a nossa leitura. Coloco isso aqui. Hoje eu não consegui colocar a música no fundo aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Tardei aqui. Não quero. Acho que vai dar certo. As melhores marcas de tênis esportivos e calçados casuais estão na... Sem propaganda, né? Gênesis 29,
Vamos lá? Jacó encontra-se com Raquel. Pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Olhou e eis um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos. Os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-las no seu devido lugar. Perguntou-lhes Jacó: meus irmãos, de onde sois? Responderam: somos de Arã. Perguntou-lhes: conheceis a Labão, filho de Naor? Responderam: conhecemos. Ele está bom? Perguntou ainda Jacó. Responderam: está bom. Raquel, sua filha, vem vindo aí com as ovelhas. Então lhe disse: é ainda pleno dia, não é tempo de se recolherem os rebanhos. Dai de beber às ovelhas e ide apacentá-las. Não podemos, responderam eles, quando não se ajuntarem todos os rebanhos e seja removida a pedra da boca do poço e lhe demos de beber. Falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora, tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se e removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou a Raquel e, erguendo a voz, chorou. Então contou Jacó a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e o comunicou a seu pai. Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou-o, beijou e o levou para casa. E contou Jacó a Labão os acontecimentos de sua viagem. Disse-lhe Labão: de fato, és meu osso e minha carne. E Jacó, pelo espaço de 1 mês, permaneceu com ele. Depois disse Labão a Jacó: Acaso por seres meu parente, irás servir-me de graça? Dize-me qual será o teu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu-lhe Labão: melhor é que eu te a dê em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e lhes pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Disse Jacó a Labão: dá-me a minha mulher, pois já venceu o prazo, para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite, conduziu Lia, a sua filha, e a entregou a Jacó. E coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia, por isso disse Jacó a Labão: que é isto que me fizestes? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra, dá-se a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. Concordou Jacó e se passou a semana desta. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila, e coabitaram. Mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por
outros 7 anos. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição. Por isso agora me amará meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz um filho, e disse: soube o Senhor que era pretendida, e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho, e disse: agora desta vez se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz um filho, então disse: esta vez louvarei ao Senhor, e por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã, e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Respondeu ela: eis aqui a Bila, minha serva, coabita com ela, para que dê à luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. Bila concebeu à luz a um filho a Jacó. Então disse Raquel: Deus me julgou e também me ouviu a minha voz, e me deu um filho, portanto lhe chamou Dan. Concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu à luz o segundo filho de Jacó. Disse Raquel: com grandes lutas tenho competido com minha irmã, e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naftali. Vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, tomou também a Zilpa, sua serva, e lhe deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Disse Lia: afortunada, e lhe chamou Gade. Depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então disse Lia: és minha felicidade, é a minha felicidade, porque as filhas me terão por venturosa, e lhe chamou Asser. Foi Ruben nos dias da ceifa do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: dá-me das mandrágoras de teu filho. Respondeu ela: achas poucos o me teres levado o marido? Tomarás também as mandrágoras de meu filho? Disse Raquel: ele te possuirá essa noite, a troco das mandrágoras de teu filho. À tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro de Lia e disse: essa noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E Jacó naquela noite coabitou com ela. Ouviu Deus a Lia, ela concebeu e deu à luz o 5º filho. Então disse Lia: Deus me recompensou, porque dei a minha serva ao meu marido, e chamou-lhe Isacar. E Lia, tendo concebido outra vez, deu a Jacó o 6º filho, e disse: Deus me concedeu excelente dote. Dessa vez permanecerá comigo meu marido, porque lhe dei 6 filhos. E lhe chamou Zebulon. Depois disso deu à luz a uma filha, e lhe chamou Diná. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e fez fecunda. Ela concebeu e deu à luz um filho e disse: Deus me tirou o meu vexame. E lhe chamou José, dizendo: dei-me o Senhor ainda outro filho. Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão: permita-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Dai-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi, e partirei, por ti sabes de que maneira te servi. Labão lhe respondeu: ache eu merecer de ti, fica comigo,
tendo experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti, e disse ainda: fixa o teu salário, que te pagarei. Disse-lhe Jacó: tu sabes como te venho servido e como cuidei do teu gado, porque o pouco que tinhas antes da minha vinda, foi aumentado grandemente, e o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, eis de eu trabalhar também por minha casa? Então Labão lhe perguntou: que te darei? Respondeu Jacó: nada me darás. Tornarei a apacentar e guardar o teu rebanho, se me fizerem isso. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele os salpicados e malhados, e todos os negros entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras, será isto o meu salário. Assim responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário diante de ti. O que não for salpicado e malhado entre as cabras, e negro entre as ovelhas, esse for achado comigo, será tido por fortunado. Disse Labão: pois sim, seja conforme a tua palavra. Mas naquele mesmo dia separou Labão os bodes listados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura, e todos os negros entre os cordeiros, os passou às mãos de seus filhos, e pôs à distância de 3 dias de jornada entre si e Jacó. E Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais assim escorchadas, pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, onde os rebanhos vinham para descendentar-se, e conceberam quando vinham a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos listados e dos pretos nos rebanhos de Labão. E pôs o seu rebanho à parte e não juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho nos canais de água, para que concebessem diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha. Assim, fracas eram as de Labão, e as fortes de Jacó. E o homem se tornou o mais rico, teve muitos rebanhos, e servos e camelos e jumentos. Bom dia, Aline, bom dia. Nós acabamos de ler o capítulo 30. Nós vamos agora para o 31. Pode pegar aí que você vai conseguir acompanhar. Gênesis 30, que nós estamos agora. Hoje nós vamos ler até o 32, ok? Conseguiu pegar aí? Então vamos lá para o 31. Então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai, e do que era do nosso pai juntou ele toda essa riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável, como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó: torna-te à terra de teus pais, e à tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo, para junto do seu rebanho, e lhe disse: vejo que o rosto de vosso pai não é-me favorável, como anteriormente. Porém, o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesmos sabeis que com todo o empenho tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me tem enganado, por 10 vezes me mudou o salário. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizestes mal nenhum. Se ele dizia: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E se dizia:
os listados serão teu salário, então os rebanhos todos davam listados. Assim Deus tomou o gado do vosso pai e me deu a mim. Pois, chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listadas, salpicadas e malhadas. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Ele continuou: levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão está a fazer. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai da terra e volta para a terra de tua parentela. Então responderam Raquel e Lia e lhe disseram: ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu tudo que nos era devido. Porque toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te disse. Então se levantou Jacó e, fazendo montar seus filhos e suas filhas em camelos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os bens que chegou a possuir. O gado da sua propriedade que acumulara em Padã Arã, para ir a Isaque seu pai à terra de Canaã. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertencia ao seu pai. E Jacó logrou a Labão, o arameu, não lhe dando a saber de que fugia. E fugiu com tudo que lhe pertencia. Levantou-se e passou Eufrates e tomou o rumo da montanha de Gileade. No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Tomando, pois, consigo seus irmãos, saiu-lhe ao encalço por 7 dias de jornada e o alcançou na montanha de Gileade. De noite, porém, veio Deus a Labão, o arameu, em sonhos e disse: guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó. Ele havia armado a sua tenda naquela montanha. Também Labão armou a sua com seus irmãos na montanha de Gileade. E disse Labão a Jacó: que fizeste, que me lograstes e levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Por que fugistes ocultamente e me lograstes e não me fizeste saber, para que eu te pedisse com alegria e com cântaros, para que eu despedisse com alegria e com cântaros, e com tamboril e com harpa? E por que não me permitisse beijar meus filhos e minhas filhas? Nisso procedestes insensatamente, há poder em minhas mãos para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite e disse: guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. E agora que partiste dessa vez, porque tens saudades da casa do teu pai, porque me furtastes os meus deuses? Respondeu-lhe Jacó: porque tive medo, pois calculei, não suceda que me tome à força as suas filhas. Não viva aquele com quem achares os teus dedos, os teus deuses. Verifica diante de nossos irmãos o que te pertence e que está comigo, e levando-o contigo, pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. Bom dia. Labão, pois, entrou na tenda de Jacó, na de Lia e na das 2 servas, porém não os achou. Tendo saído da tenda de Lia, entrou na de Raquel. Ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e os pusera na sela de um camelo, e estava sentada sobre eles. Apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Então disse ela a seu pai: não te agastes, meu senhor, por não poder eu levantar-me na tua presença,
pois me acho com as regras das mulheres. Ele procurou, contudo, não achou os ídolos do lar. Então se irou Jacó e alterou com Labão e lhe disse: qual a minha transgressão? Qual o meu pecado, que não furiosamente me tens perseguido? Havendo, pois, apalpado todos os meus utensílios, que achaste de todos os utensílios da tua casa? Pois põe-nos aqui diante de meus irmãos e de teus irmãos, para que julguem entre mim e ti. 20 anos eu estive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias, e não comi os carneiros do teu rebanho. Nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras. Sofri o dano. Da minha mão o requererias, tanto o furtado de dia como de noite. De maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada. O meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci em tua casa. 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes me mudastes o salário. Se não for o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo me despedirias, agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite. Versículo 43 do capítulo 32. Então respondeu Labão a Jacó: as filhas são minhas filhas, os filhos são os meus filhos, os rebanhos são os meus rebanhos, e tudo que vês é meu. Que posso fazer hoje às minhas filhas ou aos filhos que elas deram à luz? Vendo, pois, façamos aliança, eu e tu, que te sirva de testemunho entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra e a erguiu por coluna e disse a seus irmãos: ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão ao lado do qual comeram. Chamou-lhes Labão Jegar Saatuta. Jacó, porém, lhe chamou Galeerte. E disse Labão: seja hoje este montão por testemunha entre mim e ti. Por isso lhe chamou Galeerte. E Mispa, pois, disse: vigie o Senhor entre mim e ti, e o nos julgue quando estivermos separados do outro. Se maltratares as minhas filhas e tomares outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este montão, a essa coluna que me levantei entre mim e ti. Seja o montão testemunha, e seja a coluna testemunha do que para mal não passarei o montão para lá, e de tu não passarás o montão, a coluna para cá. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai dele, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque, seu pai. Lhe ofereceu Jacó um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comerem pão. Comeram pão e passaram a noite na montanha. Tendo-se levantado Labão pela madrugada, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou, e partindo voltou para sua casa. Também Jacó seguiu seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram ao encontrá-lo. Quando os viu, disse: este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar de Maanaim. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: assim falareis ao meu senhor Esaú: teu servo Jacó manda dizer isso. Como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora, tendo bois, jumentos,
rebanhos, servos e servas, mando comunicá-lo a meu senhor para lograr mercê à sua presença. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: fomos ao teu irmão Esaú, então ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Então Jacó teve medo e se perturbou. Dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois e os camelos, pois disse: se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me dissestes: toma a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Sou eu indigno de todas as misericórdias, de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo. Pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão. Já agora sou 2 rebanhos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me as mães com os filhos. E disseste: certamente eu te farei bem, e dar-te-ei descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Entregou-as às mãos de seus servos, cada rebanho à parte, e disse aos servos: passai adiante de mim, e deixai espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou ao primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar: de quem és? Para onde vais? De quem são estes diante de ti? Responderás: são do teu servo Jacó, e é presente que ele vinha ao meu senhor Esaú, e eis que ele mesmo vendo vindo atrás de nós. Ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos: falareis dessa maneira a Esaú, quando vos encontrardes com ele. Direis assim: eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque dizia consigo mesmo: eu o aplacarei com os presentes que me antecede. Depois os vereis, porventura me aceitareis a presença. Assim passou o presente para diante, e ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou e fê-lo passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem, até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel. Pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevalecestes. Tornou Jacó, disse: roga-te, como te chamas? Respondeu-lhe ele: porque perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nascendo-lhe o sol, quando ele atravessara Peniel, e manquejava de uma coxa, por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril, na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó, no nervo do quadril.
Amém? Nós lemos hoje Gênesis do 29 ao 32. Hoje, dia 13 de 2 de 2025. Bom dia, que bom que vocês estão acompanhando. Conseguiu acompanhar aí direitinho, Aline? A fidelidade de Deus para com os homens dele é tremenda, né? E Deus, ele, quando nós fazemos as coisas com fidelidade, com verdade, com honestidade, ele honra nossas vidas, ele honra o nosso caminho. Amém? Que bom, Aline. Que Deus abençoe, que nós venhamos meditar nessa palavra, passagem linda, né? Nós vimos o quanto Deus ele guardava a vida de Jacó, de toda a sua família. E nós vamos ver, né, essa história maravilhosa. Depois vem a história de José. Nós vamos estar lendo aqui, acompanhando. Amém? Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. E é maravilhoso. Que Deus abençoe nossa vida. Que no decorrer do dia, né, nós vamos meditar essa palavra. Se quem quiser, volta e dê uma estudada mais sobre essa passagem. E eu gosto de marcar os versículos, né, que me chamam a atenção e que Deus fala ao meu coração. E às vezes a gente lê e relê e Deus traz outro à memória. E ensina a não colocar as expectativas em pessoas, somente em Deus. Verdade, muito verdade, Aline. As nossas expectativas têm que estar em Deus. Porque aí nós não vamos ser frustrados. Porque Deus é um Deus que não é, a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta. Nós vimos que Labão, ele enganou a Jacó muitas vezes, né? Infelizmente, nós deparamos com homens e no nosso caminhar que muitas vezes nos decepcionam. E se a nossa expectativa está em Deus, isso não nos abala, porque a nossa confiança e a nossa fé, ela tem que estar somente em Deus. É Ele Todo-Poderoso, um Deus misericordioso, um Deus de amor e um Deus que não mente. Maravilha! E que nós vamos cada dia aprender mais e mais com esse nosso Deus. E Ele está pronto para nos ensinar e nos guardar. Amém. Verdade. Ele escolheu a Raquel e é tudo muito lindo, né? O que Deus faz. E depois Deus deu a Raquel a bênção de dar à luz a um filho, sim, José. E nós vamos ver a história de José maravilhosa. Nós vamos estar aqui acompanhando. Amém. Graças a Deus por isso. Nós vamos ter um tempo durante o dia todo para meditar. E quem quiser pode voltar essa palavra e continuar meditando a quão Deus faz maravilhas. Amém? Vamos orar para a gente agradecer a Deus e também entregar o nosso dia e que seja um dia excepcional, um dia maravilhoso. E nós vamos para as nossas outras atividades, né? Graças a Deus. Amém? Feche os seus olhos. Respira fundo. Amém. Graças te damos, ó Deus. O Senhor é maravilhoso, um Deus grandioso, um Deus poderoso, um Deus de justiça, um Deus de bondade e misericórdia. Obrigada pelo teu amor que tem nos alcançado. Obrigada, Deus, pela vida, pela saúde, por nos despertar, por nos dar, ó Pai, esse ar para respirar esse dia e começar um dia novo, fazer algo diferente em nossas vidas. Esse é o dia que o Senhor fez para nós e nós queremos viver e contemplar, ó Pai amado, a presença do Senhor conosco.
Sim, Deus, que o Senhor venha trazer novidade de vida a cada uma de nós nesse dia. Venhamos, ó Pai, ver os feitos do Senhor em nossas vidas. E quero sim, ó Deus, contemplar e saber e falar esse Deus é maravilhoso. Como o Senhor tem acompanhado ali os seus filhos, ó Deus amado, desde o início da eternidade, ó Pai, desde o início da humanidade. O que o Senhor tem feito é maravilhoso com a vida de Jacó ali. Apesar de tudo, o Senhor era com ele. E o Senhor, ó Pai, era Deus de justiça e fiel à Tua palavra. E o que o Senhor ordenava, Ele fazia. Deus, obrigada. Que nós venhamos sim, ó Pai, ter a presença do Espírito Santo nos conduzindo neste dia. Que todos que estiverem ao nosso lado, todos que passaram por nós, venham sentir a Tua presença e o Teu amor. E que nós venhamos sim, ó Pai, transbordar e falar desse Deus que tudo pode, esse Deus maravilhoso, aqueles que estiverem conosco. Que venhamos, ó Pai amado, levar a vida e alegria àqueles que muitas vezes estão passando por dificuldades e muitas vezes não têm, ó Pai amado, motivo para se alegrar. Que o Senhor venha assim, ó Pai amado, nos usar como canal do Senhor. E que vidas sejam alcançadas, que vidas sejam transformadas e venham saber que o Senhor tem muito mais para as suas vidas e que nós devemos fixar as nossas expectativas, a nossa esperança, a nossa fé somente no Senhor, porque é o Senhor que faz, é o Senhor que é Deus de misericórdia, de bondade e é o Senhor, ó Pai amado, que nunca nos decepciona. Obrigada pelo Teu amor, pela Tua graça. Que o Senhor venha, ó Pai, estar com cada uma de nós nesse dia. E eu abençoo o dia de cada uma, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bom dia. Bom dia. Nós acabamos de ler o capítulo 29 ao 32 de Gênesis. Nós estamos aqui firmes na nossa leitura bíblica. Amém? Que Deus abençoe o seu dia. Amém? Que tudo tenha corrido bem. Que você venha saber que Deus é contigo em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém? Que nós tenhamos um dia abençoado, um dia próspero e um dia cheio da presença de Deus. Amém? Até amanhã e continuamos com a nossa leitura.